Salve, salve, meus amados. Tudo bem com vocês? Meus amados, hoje eu vou falar para vocês uma história muito interessante. Vocês ficaram sabendo, vocês conhecem a passagem que Jesus Cristo transforma a água em vinho, né? Pois eu vou falar para vocês que eu conheci uma pessoa por intermédio de Max. Eu conheci uma pessoa que Jesus Cristo fazia o vinho ser transformado em água. Qualquer bebida alcoólica ser transformada em água. Olha bem essa história, meus senhores. Pois bem, Fernando, ele era chamado de Nando, era conhecido como Nando. Fernando, ele frequentou a igreja por um bom tempo. Um bom tempo ele passou a frequentar a igreja. Depois ele resolveu não frequentar mais a igreja, resolveu não ir mais para a igreja. Mas ele era um bom conhecedor da Bíblia, ele era um bom conhecedor de Deus, ele tinha muito conhecimento sobre Deus. Porém ele entrou numa rotina e resolveu não ir mais para a igreja. E assim, ele não foi para a igreja e deixou o mundo abraçar ele. Ele passou a ser uma pessoa alcoólatra. Ele passou a ser uma pessoa que ele bebia demais. Ele vivia no mundo das bebidas alcoólicas, né? E assim, ele tinha um lado dele que quando ele bebia, ele sempre comentava com as pessoas assim que ele dá mais uma, chegava no bar, e falava, essa bebida aqui não tá muito boa não, cara, não sei se vocês estão pondo água nessa bebida. Ele sempre chegava no bar assim e falava assim, pô, essa bebida aqui não tá parecendo que não tem o gosto dela que eu tomava antigamente, que não sei o que vocês estão batizando essas bebidas? E ele saía assim, ia para outro bar, bebia mais e passava às vezes a noite toda bebendo, a noite toda se embriagando, e ele chegava na casa dele sóbrio. Ele chegava na casa dele consciente, ele chegava na casa dele bom. Ele começou a refletir sobre isso, ele refletia com ele mesmo, mas assim, ele não era muito de ficar encanado com isso não, né? E ficava aí nessa, era fim de semana, o Nando se mergulhava nas bebidas, e assim, bebia mesmo. Ele chegava a pedir uma garrafa fechada de bebida, sentava numa mesa e bebia aquela bebida quente, pura, ou às vezes com limão, e bebia assim, sem fazer questão de ninguém acompanhar ele bebia a garrafa toda. O dono do bar ficava de bobeira, falava, pô, esse cara ele comprou a garrafa fechada, ele bebeu sozinho a garrafa. E ele saía andando na dele, ia embora, resolvia os problemas dele normal. Bom, pois bem, Max ele faz um trabalho social na comunidade, né? Como vocês já sabem. E Max é o seguinte, ele estava pregando justamente para as pessoas que estavam muito embriagadas, as pessoas que estavam muito mergulhadas na bebida. Ele estava de frente com o bar e tinha um espaço de frente com o bar, tinha uma pracinha, tinha um espaçozinho com uns verdes, uns banquinhos, porque as pessoas até ficavam ali às vezes com bebidas, e ele resolveu usar aquele espacinho ali, levou a Bíblia e resolveu falar sobre Deus justamente ali. E em frente àquele parquinho, aquela pracinha, em frente àquela pracinha tinha um bar, e o Nando estava dentro daquele bar observando o Max fazer sua pregação ali naquela comunidade. E Max justamente estava falando sobre o casamento que Jesus Cristo foi convidado e que acabou o vinho. Ele estava comentando sobre essa passagem aí, né? E que Jesus fez o milagre de transformar a água em vinho. E ele estava falando isso, pregando, tinha umas meia dúzia de pessoas ali dando uma atenção para ele, outros passavam, olhavam para ele assim, outros cumprimentavam ele porque já conhecia ele ali da comunidade, né? E ele continuava fazendo a pregação dele, falando sobre Jesus ali. Bom, do outro lado, dentro do bar, Nando começou a dar atenção para o Max e ficava olhando para ele, e aí, quando ele acabou a pregação, Nando se aproximou de Max. Nando chegou e falou, cara, eu posso falar com você uma coisa extraordinária? Aí o Max falou, pode falar, cara, você gostou da pregação? Max veio todo empolgado, você gostou da pregação? Gostou aí? Quer visitar as igrejas que tem aqui perto da comunidade? E aí Nando falou, não é nada disso não.
Você sabe que eu já fui de igreja, já participei de igreja, assim, Nando começou a falar com ele. E assim, chegou um tempo que eu não estava muito acreditando no que as igrejas falavam, eu não estava muito aceitando o que as igrejas pregavam ali, a doutrina que as igrejas estavam pregando. Então assim, eu tinha muita crítica, e para eu não bater de frente com eles, eu resolvi sair da igreja, né? E aí eu peguei e procurei seguir a minha vida sozinho. E aí peguei e comecei a ter minhas opiniões sobre Deus, assim, de forma eu com o universo e com Deus. E sabe uma coisa que eu observei muito, cara? É que assim, você estava falando dessa passagem, e eu vou contar para você uma coisa muito interessante. Faz uns 8, 10 anos que eu bebo, sou uma pessoa que eu me considero um cachaceiro. Faz uns 8 ou 10 anos que eu bebo, eu paro para beber, eu faço a minha farra. E você sabe o que é interessante? Você estava falando essa passagem aí de Jesus, e eu conheço essa passagem, e assim, na verdade eu vivo o avesso. Eu acho que Jesus transforma as minhas bebidas em água. Eles transformam as bebidas alcoólicas que eu bebo em água. No começo eu achava que eu tinha uma praga, porque eu não conseguia ficar bêbado. Eu tinha inveja das pessoas que ficavam embriagadas, de cair no chão e desmaiar embriagados ali. Eu tinha inveja dessas pessoas, porque eu não consigo perder a minha consciência. E assim, com o tempo, você falando aí, eu estava refletindo ali do outro lado, eu falei, cara, eu acho que Jesus faz ao contrário comigo. Jesus transforma minhas bebidas alcoólicas em água, porque assim eu não consigo ficar embriagado igual essas pessoas ficam aí, de perder a consciência disso, daquilo. Aí Max olhou surpreso para ele, né? Ouviu aquela história atentamente e falou, meu irmão, que bom. Que bom. Sabe o que isso significa? Significa que você talvez possa ter desistido de Deus, mas Deus nunca desistiu de você, meu irmão. Então assim, não é tarde, e não pense que Deus vai desistir de você tão facilmente. Glória a Deus. Essa foi a história de Nando e Max.